Calor e seca já provocaram prejuízo de 45 bilhões de reais ao agronegócio brasileiro. Setor de serviços interrompeu 2 meses de queda e subiu 2,4% em novembro. Brasil recebe primeiro lote de vacinas contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos de idade. Alerta da Fiocruz é de que a ocupação de leitos em algumas cidades começou a atingir nível crítico. Pesquisadores finlandeses desenvolveram um spray nasal contra o coronavírus. Deslizamento de terra destrói casarão histórico na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Surpresas da primeira convocação do ano da seleção brasileira foram a ausência de Neymar e a volta de Daniel Alves. E subiu o valor do seguro-desemprego pago no Brasil. O Jornal das 22 está começando. Olá, boa noite. Boa noite. Um lote com 1.200.000 vacinas contra a Covid-19 para crianças chegou ao Brasil nesta quinta-feira. Essa é a primeira remessa de 4.300.000 vacinas pediátricas da Pfizer que devem ser entregues ainda este mês ao Brasil. A vacina do rótulo laranja será utilizada em crianças de 5 a 11 anos em todo o Brasil, assim que começar a distribuição aos estados. A imunização das crianças não é obrigatória e começará pelos grupos prioritários. Primeiro, as crianças com comorbidades e doenças permanentes. O esquema vacinal para as crianças é composto por 2 doses e o intervalo é de 8 semanas. O Ministério da Saúde recomenda que os pais procurem um médico antes de imunizar as crianças e, na hora da vacinação, elas devem estar acompanhadas dos responsáveis. O Brasil recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer, com 1.200.000 doses. Segundo a farmacêutica, mais 2 entregas estão previstas para este mês. A última no dia 27, com 1.800.000 vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, 20 milhões de doses já foram contratadas, com previsão de entrega para o primeiro trimestre deste ano. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Agora as vacinas estão sendo distribuídas para que a imunização comece nos estados. No Distrito Federal, por exemplo, a vacinação será realizada a partir deste domingo em 11 postos de atendimento destinados especificamente para as crianças. Durante o evento de recepção das vacinas realizado em São Paulo nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que as unidades de terapia intensiva do Brasil têm sido ocupadas por pessoas não vacinadas e pediu que todos procurem os postos de saúde para iniciar ou concluir o esquema vacinal. E hoje nós assistimos no Brasil, nos últimos 6 meses, uma queda muito significativa de óbitos, fruto das políticas públicas, fruto da campanha de vacinação. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. As doses de vacina serão entregues a partir da próxima madrugada. Além do Distrito Federal, o Rio de Janeiro marcou o início da imunização para segunda-feira. Na cidade de São Paulo, a prioridade será para quem tem deficiência física ou comorbidade, que é o caso, por exemplo, de quem tem hipertensão e diabetes ao mesmo tempo. Os números acabam de chegar, 46 curados é o placar da vida desta quinta-feira e o total, 113.400
408 pessoas. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 339.002.609 doses. 78,2% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 145.096.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. A Fundação Oswaldo Cruz informou hoje que já produziu insumo para 21 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Amanhã, o primeiro lote nacional será transferido da área de armazenagem de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, para a de formulação do imunizante. No novo destino, passará pelo processo de descongelamento para iniciar a produção da vacina 100% nacional. Brasileiros com sintomas de Covid-19 enfrentam longas filas para fazer o teste devido à falta de kits. A Organização Mundial de Saúde ressalta que a testagem em massa é crucial para combater a pandemia, principalmente com o avanço das infecções pela variante Ômicron. Apesar de ser o terceiro país em número de mortes atrás dos Estados Unidos e da Rússia, o Brasil é o país sul-americano que menos testa seus cidadãos para a Covid-19, segundo dados compilados pelo site Our World in Data. Só esse tipo de atitude já ajuda bastante a reduzir o número de casos. E a gente não tem visto isso desde o início. Nenhuma política de educação sanitária para evitar os casos e uma política muito tímida de incentivo à vacinação. Em média, nos últimos 7 dias, o Brasil realizou 0,23 exames da doença por 1.000 habitantes. Por outro lado, a Argentina aplicou 2,15 testes por 1.000 pessoas no mesmo período e o Uruguai realizou 3,88 testes por 1.000 habitantes. A demanda por exames aumentou nas últimas semanas e muitas farmácias e clínicas ficaram sem kits, já que seus estoques foram reduzidos com o avanço da vacinação no país. A importância total, todo mundo tinha que ser testado. Todo mundo, teste e vacina para todo mundo. Apesar de ser mais transmissível, os sintomas da variante Ômicron são mais leves do que as variantes anteriores. Com isso, muitas pessoas se recuperaram da doença antes mesmo de serem testadas. A variante Ômicron, ela dissemina muito mais rápido que as demais variantes. A gente está percebendo isso claramente com o índice de positividade dos testes, com o aumento expressivo do número de casos, mas felizmente vai se confirmando que a variante Ômicron ela causa muito menos internação e muito menos casos graves. O Ministério da Saúde enviou hoje um pedido à Anvisa para que seja autorizado o autoteste de Covid no Brasil. Esse tipo de exame é feito em casa pelo próprio paciente, ao contrário dos convencionais que estão em falta no país diante do avanço da Ômicron. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoas com sintomas de gripe têm lotado as unidades de saúde e os hospitais nas últimas semanas. A taxa de letalidade por influenza está mais alta que a por Covid. Covid-19 ou influenza? Para saber qual é a doença só mesmo por exame. São parecidos, confundem muito em relação aos sinais e sintomas, então para que se possa identificar qual tipo de doença, a melhor opção é o diagnóstico, uma vez que elas se confundem. Nas últimas semanas, os casos de gripes e resfriados têm lotado postos de saúde e hospitais. Empresas aéreas cancelaram centenas de voos porque pilotos e tripulação adoeceram. A indústria e o setor de comércio e serviços já registraram o maior índice de afastamento de funcionários por causa da influenza. Em Mato Grosso do Sul, a influenza matou neste ano 15 pessoas até o dia 11 de janeiro. Nesta terça-feira, por exemplo, foram 2 óbitos por Covid e 3 óbitos por influenza. Esses dados mostram que, neste momento, a influenza é muito mais perigosa do que a Covid. A taxa de letalidade da influenza é de 7,8%, enquanto a da Covid é de 2,5%. Este professor, doutor em doenças infecciosas, explica que a testagem para coronavírus é bem maior do que para influenza. Ou seja, são poucos casos registrados de influenza. Por esse motivo, a taxa de letalidade é maior neste momento.
Nós precisamos, de certa forma, ampliar o diagnóstico para que você tenha aí um número importante, específico das pessoas que foram contaminadas, que foram internadas por determinadas doenças, tanto pela Covid quanto da influenza, e por isso a letalidade no momento de início de surto ela acaba sendo maior. E veja a seguir, seca e calor já provocaram 45 milhões de reais de prejuízo ao agronegócio brasileiro. E o excesso de chuvas provocou um deslizamento de terra e a destruição de um casarão histórico em Ouro Preto, em Minas Gerais. Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XIX em Ouro Preto, Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira. O vídeo mostra um momento em que o Morro da Forca, no centro da cidade histórica, cedeu. O grande volume de terra atinge o casarão, que vai abaixo em poucos segundos. O imóvel pertence à prefeitura. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados 40 minutos antes do colapso para vistoriar problemas estruturais do local. Toda a área no entorno da construção foi evacuada. Não houve vítimas. Um depósito ao lado do casarão também ficou em ruínas. A prefeitura da cidade informou que o casarão estava fechado desde 2012, justamente pelo risco de desmoronar. Ouro Preto está entre os municípios em situação de emergência por causa dos temporais que devastam Minas Gerais desde outubro passado. Em 24 horas, outras 30 cidades decretaram situação de emergência, somando hoje 374 municípios. Ontem, mais uma morte foi registrada. Bombeiros resgataram o corpo de um homem de 48 anos que caiu em um rio ao tentar atravessar uma ponte em Claro dos Poções, montado em um cavalo. No total, 25 pessoas morreram no estado. Segundo o último boletim da Defesa Civil, já são 4.047 desabrigados e mais de 26 mil desalojados em todo o estado. As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias perderam força nesta quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Entre segunda e terça-feira, pelo menos 10 pessoas morreram em 5 cidades do estado, de acordo com a Defesa Civil. Apesar da redução dos temporais, cidades mineiras ainda estão se recuperando dos estragos, prejuízos e mortes. As chuvas aconteceram de forma intermitente de 5 de janeiro até a madrugada da última quarta-feira. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Estadual, 24 pessoas morreram, 3.992 ficaram desabrigadas, 24.610 desalojadas e 374 municípios estão em situação de emergência. Na lista de cidades em situação de emergência constam a capital Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Montes Claros, Governador Valadares, Caratinga, Teófilo Otoni e Pará de Minas, que lançou um alerta pedindo a moradores para deixarem as suas casas devido ao risco de rompimento de uma barragem. Nos últimos 10 dias, estamos tendo um volume muito expressivo de chuvas em nossa cidade, na região e no estado de Minas Gerais. Pará de Minas foi previsto para sábado 70 milímetros de chuva. No entanto, nós tivemos o dobro desse volume. Além de Pará de Minas, outros municípios podem ser atingidos pelas águas em caso de rompimento da barragem. As autoridades municipais já organizaram um ponto de apoio para atender as famílias que precisaram sair de suas casas. Existe um plano de segurança que toda empresa que tem uma barragem de rejeitos ou uma usina hidroelétrica tem que ser apresentado junto ao Corpo de Bombeiros. A Companhia Santanense apresentou, fez isso tudo dentro das conformidades. Inclusive, apresentou todo o mapa, vamos chamar, a mancha de deslocamento, caso a barragem tenha um rompimento. Quais são as famílias que estão dentro desse raio de atuação? Essas famílias foram retiradas, ficando apenas 2 famílias que ainda estão ilhadas.
Enquanto centenas de cidades de Minas Gerais e de outros estados enfrentam enchentes e inundações, a onda de calor e a seca castigam as lavouras e já deixam um prejuízo de mais de 45 bilhões de reais no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que regiões do Rio Grande do Sul registrariam temperaturas de 43 graus até o fim da semana, que já se confirmou. Em Uruguaiana, por exemplo, a temperatura já passou dos 41 graus. Uma pesquisa do IBGE revelou que em 2021 o brasileiro sentiu no bolso a maior alta de preços dos últimos 6 anos. 90% dos produtos ficaram mais caros, alguns acima da inflação oficial de 10%. Do total de 377 itens da cesta de consumo do brasileiro, com renda familiar entre 1 e 40 salários mínimos, 331, ou seja, quase 88%, aumentaram de preço. Somente 39, pouco mais de 10%, ficaram mais baratos. Entre os alimentos, destaque para a alta do pó de café, que ficou 50% mais caro. Quem comprou mandioca e açúcar refinado também pagou 48% mais. Os combustíveis também fizeram papel de vilão no ano passado. O preço do etanol, por exemplo, acumulou alta de mais de 62%. A gasolina aumentou 47,5% e o óleo diesel subiu 46%. Já abastecer com gás veicular ficou quase 39% mais caro. Outro derivado de petróleo que pesou no bolso do consumidor foi o gás de cozinha, com alta de quase 37%. O setor de serviços registrou alta em novembro após 2 meses de perdas. O resultado interrompeu a sequência negativa e coloca o principal setor da economia em nível superior ao período pré-pandemia. O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto brasileiro, reverteu os 2 meses consecutivos de quedas e cresceu 2,4% na passagem de outubro para novembro. A alta também coloca o setor em patamar 4,5% acima do período pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, o resultado positivo faz o segmento se recuperar da perda acumulada de 2,2% nos 2 meses de taxas negativas. Essa recuperação de novembro coloca o setor no maior patamar dos últimos 6 anos, igualando-se ao nível de dezembro de 2015. 4 das 5 atividades pesquisadas avançaram no mês, na comparação com outubro, com destaque para serviços de informação e comunicação, com 5,4%, que recuperaram a perda verificada nos 2 meses anteriores. De acordo com o IBGE, o segundo impacto positivo no índice de novembro veio da atividade de transportes, com 1,8%. Os serviços prestados às famílias representaram um terceiro impacto positivo no mês, com 2,8%. E já outros serviços representaram o quarto impacto positivo, com índice de 2,9%. Já a recuperação do setor de turismo foi bem mais intensa. Depois de 7 seguidas de alta, fechou novembro com um crescimento de 4,2%. E neste período de resultados, acumulou um ganho total de 57,5%. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,14% depois de uma abertura com ganhos em meio à fraqueza internacional da divisa dos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,52 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,07%, com 105.606 pontos. A Fiocruz emitiu um alerta sobre a ocupação de leitos de UTI em todo o país. Nota técnica do Observatório da Covid-19 da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira, revela que 1/3 das unidades da federação e 10 capitais brasileiras estão em alerta intermediário e crítico com relação à ocupação de leitos de UTI Covid para adultos. Entre os estados em níveis mais críticos estão Pernambuco, com lotação de 82%,
Pará com 71%, Ceará com 68% e Piauí com 66%. Já nas capitais, os números são mais preocupantes em Goiânia, Fortaleza e Recife. A nota alerta ainda para o rápido crescimento de casos por causa da variante Ômicron e ressalta que as ocorrências têm demandado dos gestores públicos o acionamento de planos de contingência e novas medidas restritivas. Os pesquisadores afirmam, no entanto, que a ocupação dos leitos está em um patamar bem menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, o que não dispensa a atenção e cautela de todos. E veja a seguir, o mundo bate mais um recorde de casos de Covid em apenas 24 horas. E ainda, pesquisadores finlandeses desenvolveram um spray nasal contra o coronavírus. Com o avanço da variante Ômicron e o aumento no número de pilotos e da tripulação infectados, a Agência Nacional de Aviação Civil flexibilizou a regra de cancelamentos de voos. A medida poderá eventualmente sofrer novas alterações. Em meio à retomada do fluxo das operações aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu flexibilizar a regra de fiscalização da regularidade dos voos nacionais e internacionais. A decisão atinge diretamente os horários de pousos e decolagens, conhecidos como slots. A regra, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, ainda reduziu temporariamente de 80% para 70% a meta de regularidade em todos os aeroportos durante a temporada de verão deste ano. A decisão da agência foi tomada pela diretoria em reunião deliberativa eletrônica. De acordo com a ANAC, a medida poderá sofrer novas alterações. Uma das justificativas para as modificações foi a intensificação dos impactos da pandemia no setor aéreo. Tanto em voos nacionais quanto internacionais, o abono da penalidade por viagens canceladas continuará sendo aplicado. A companhia aérea que fizer uso de abono só poderá realizar novo pedido de slot cancelado após 30 dias da data da devolução, mediante avaliação de disponibilidade de infraestrutura aeroportuária. O mundo bateu um novo recorde de casos de Covid em meio à propagação da vacina Ômicron. Foram 3.670.000 até ontem, quarta-feira, segundo dados do Our World in Data. Já nesta quinta-feira, as redes de saúde de todo o mundo confirmaram quase 3.400.000 casos, segundo dados provisórios da Organização Mundial da Saúde. Os números de hoje equivalem aos mesmos registrados nos primeiros 4 meses da pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que a Casa Branca vai dobrar sua encomenda de testes de Covid-19 com mais 500 milhões de kits adicionais, elevando o total para 1 bilhão. Estamos no caminho certo. Estamos caminhando para lançar um site na próxima semana, onde você pode solicitar testes gratuitos enviados para sua casa. E além dos 500 milhões, meio bilhão de testes estão sendo adquiridos para enviar a domicílio gratuitamente. Estou instruindo minha equipe para obter mais meio bilhão, 500 milhões de testes para distribuir gratuitamente. Isso vai significar 1 bilhão de testes no total para atender a demanda futura. I mean, 1 billion tests in total to meet future demand. A Casa Branca enfrenta pressão pela indisponibilidade de testes de Covid, o que dificulta esforços para manter escolas abertas e o trabalho presencial em um momento de aumento das infecções pela Ômicron. Como vacinamos totalmente cerca de 210 milhões de americanos, a maioria do país está a salvo de consequências graves da Covid. É por isso que, mesmo com o aumento do número de casos entre os americanos vacinados, as mortes caíram drasticamente em relação ao inverno passado. Em meio à luta contra a variante Ômicron, o democrata também pediu aos americanos que usem máscaras de boa qualidade como parte de seu dever patriótico.
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 174 mortes por Covid-19 e quase 98 mil novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde desta quarta-feira. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são quase 319 milhões e 149 mil casos e mais de 5 milhões e 519 mil óbitos contabilizados. Os Estados Unidos, em primeiro lugar do ranking, beiram 62 milhões e 831 mil diagnósticos e tem um total de 846.058 vítimas fatais. A Índia se aproxima de 36 milhões e 317 mil contaminações. O Brasil beira os 22 milhões e 815 mil casos, com mais de 21 milhões e 692 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 620.545 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 14 milhões e 64 mil pessoas que foram contaminadas. E a França passou de 13 milhões e 348 mil casos positivos da doença. Os dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde são atualizados de hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022 e não quarta-feira, como disse anteriormente. Peço perdão pelo erro. No mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 570 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 920 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 540 milhões. Na sequência estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Um filhote de tigre siberiano foi encontrado por um pescador na Rússia, com a cauda congelada e a mandíbula necrosada. O animal foi submetido a uma longa cirurgia e deve ser devolvido à natureza em breve. Este filhote de tigre siberiano foi resgatado lutando pela vida em meio à exaustão e congelamento no extremo leste da Rússia. O felino tem entre 4 e 5 anos e sofreu graves queimaduras causadas pelo frio. Ferido, ele foi resgatado por um pescador na margem de um rio no sul da região de Primorye no fim de 2021 e levado a um centro de reabilitação. A ponta da cauda do filhote estava congelada e a mandíbula inferior necrosada. Foram necessárias cerca de 2 horas de cirurgia para que fosse possível fazer um transplante de tecido saudável para reparar a boca do animal. De acordo com os médicos, a cirurgia foi bem sucedida e o animal vai permanecer sob cuidados antes de ser devolvido à natureza. O tigre siberiano está na lista vermelha de animais ameaçados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Somente na Rússia existem cerca de 600 animais da espécie. Em 2010, o então primeiro-ministro russo Vladimir Putin, agora presidente do país, sediou uma cúpula sem precedentes que visava dobrar a população destes grandes felinos. E veja a seguir, subiu o valor do seguro-desemprego no Brasil. E veja também a convocação do técnico Tite para os 2 jogos da seleção brasileira. Janeiro é o mês da campanha de combate ao câncer de colo de útero, que é um dos que tem maiores possibilidades de prevenção. Mesmo assim, os dados preocupam. A doença atinge mais de 16 mil mulheres por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Janeiro é o mês de campanha de prevenção ao câncer de colo de útero, uma doença que atinge centenas de mulheres por ano, mas que tem prevenção. Infelizmente, é a terceira causa de câncer em mulheres no Brasil e é a 4ª causa de óbito por câncer em mulheres no Brasil. Isso é muito triste porque o câncer de colo de útero é um câncer que tem prevenção com vacina e exames de rotina. Essa prevenção está disponível na rede pública e na rede privada. O preventivo é recomendado para as mulheres entre 25 a 65 anos, pelo menos uma vez por ano,
ou a cada 2 anos. O câncer é transmitido pelo vírus HPV por meio da secreção. Esse é o aparelho reprodutor feminino. Aqui a gente pode visualizar os 2 ovários, o útero, o canal vaginal. E a divisão entre o canal vaginal e o útero é chamada colo de útero. É nessa região que vai se desenvolver os tumores de colo de útero. Doença sexualmente transmissível não é apenas do homem para a mulher. É uma doença que pode ser transmitida do homem para a mulher, da mulher para a mulher, do homem para o homem, da mulher para a mulher. O câncer de colo de útero atinge cerca de 16 mil mulheres por ano no Brasil. Por ser uma doença silenciosa, cerca de 40% das pacientes vão a óbito. No início, o câncer de colo de útero não tem sintomas, mas com o decorrer do tempo pode apresentar alguns sinais de alerta. Dor abdominal, embaixo do ventre, dor após a relação sexual, sangramento vaginal fora do ciclo menstrual, sangramento vaginal após a relação sexual. Porém, esses sintomas só aparecem quando o tumor já está avançado e por isso que é muito importante fazer o exame de rotina. A melhor prevenção é a vacina contra HPV, oferecida às meninas de 9 a 14 anos e para os meninos entre 11 e 14 na rede pública de saúde. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é um vírus extremamente prevalente na população. Então, a partir do momento que um adolescente ou um adulto inicia a atividade sexual, a chance dele ter o contato com o vírus já na primeira relação é altíssima. Portanto, o ideal é que a gente vacine as crianças, para que quando elas estejam adultas e forem iniciar a atividade sexual, elas já estejam protegidas. O INSS decidiu suspender as perícias para a revisão do auxílio-doença por causa do aumento dos casos de Covid-19. Nas últimas semanas, o país vem enfrentando aumento significativo das contaminações por causa da variante Ômicron. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, a suspensão é consequência do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus. O pente fino do INSS começou a ser feito em 2019, mas foi suspenso durante a pandemia e retomado em meados de 2021. Em novembro, o INSS convocou 95 mil beneficiários do antigo auxílio-doença para que fossem reavaliados. O alvo do programa de reavaliação são os segurados que estão há mais de 6 meses sem passar por perícia médica e sem data definida para a suspensão do benefício. Os benefícios só podem ser suspensos ou cancelados depois de feita a reavaliação pelo INSS. Vale lembrar que os assegurados que são aposentados por invalidez e pessoas que recebem um amparo assistencial ao deficiente não passam por esta revisão. O técnico da seleção brasileira masculina, Tite, divulgou hoje a primeira lista de 2022, ano de Copa do Mundo. Sem caras novas, 26 atletas foram convocados para os próximos 2 jogos das eliminatórias sul-americanas. Ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, Neymar ficou fora da lista. Felipe Coutinho e Daniel Alves voltaram a ser chamados por Tite. O Brasil joga contra o Equador em Quito no dia 27 de janeiro e enfrenta o Paraguai no dia 1º de fevereiro em Belo Horizonte. Classificada com 5 rodadas de antecedência, mesmo com um jogo a menos devido à suspensão da partida contra a Argentina, a seleção é líder isolada das eliminatórias com 35 pontos. Confira a lista de convocados. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Emerson Royal do Tottenham, Alexandro da Juventus e Alex Telles do Manchester United. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Gerson do Olympique de Marselha, Fred do Manchester United, Felipe Coutinho do Aston Villa e Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes: Rafinha do Leeds, Antony do Ajax, Rodrigo do Real Madrid, Everton Ribeiro do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Vinícius Júnior do Real Madrid, Matheus Cunha do Atlético de Madrid e Gabigol do Flamengo.
E veja agora como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Na bandeira verde lá atrás. Eu estava com muita dor e agora saiu. Glória a Deus por isso. E você, amiga? Eu cheguei com muita dor na boca do estômago, graças a Deus sumiu, estava queimando. Aquilo que eu falei era para você aí. E você? Estava vindo para a igreja, tá com a dor no joelho e na hora da volta da vitória. Foi embora, não aguentou o poder de Deus. Você foi o quê, irmã? Tinha muito tempo que eu peguei uma bactéria no meu dedo, né? Por causa da bota da empresa. Eu operei uma vez o dedo, voltou pior, aí eu tinha que fazer uma segunda cirurgia nesse dedo. Aí ela começou a mexer, missionário, eu não sentia nada, e tava bem inflamado. E aí foi assim, foi a primeira vez, tive os retornos e meu pé tá ótimo. Aí hoje, quando eu tava vindo no caminho, né, que desde ontem eu tô pra vir e o inimigo tem, né, impedido. Eu tava vindo no caminho sentindo falta de ar, me deu uma falta de ar, um impedimento. Falei, não, eu vou. E o dedo começou aquela dorzinha dentro do tênis. Falei, não, Senhor, eu não aceito, o Senhor já fez a sua obra. E até agora, pouco antes da volta da vitória, tava doendo, eu até tava afastando um pouco o sapato. E agora eu não tô sentindo mais nada. Agora que volta. Nada. Amém. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.